Olá, queridos, a graça e a paz de Jesus. Então, estamos aí no nosso 10º dia de jejum e oração com o tema Quando a Presença Enche a Sua Casa. Tenho certeza que tem sido um tempo muito abençoador para as famílias na casa de Deus. E creio que, ao final, vamos ouvir muitos testemunhos da glória de Deus dentro das nossas casas, no meio das nossas famílias, em nome de Jesus. Hoje nós vamos compartilhar o capítulo 10, quando o anjo não quer entrar na sua casa. E nós vamos aprender isso com Ló, sobrinho de Abraão, que simboliza que é o exemplo de um crente derrotado, de alguém que é justificado, mas vive como um derrotado. Mas como que é possível ser justo e não ser abençoado? Como que é possível ser justificado pela fé e ainda não ser um vencedor? Mas, infelizmente, isso é uma realidade na vida de muitos cristãos. Pedro diz que Ló vivia em Sodoma, mas vivia atormentado pelo pecado. Isso está lá em 2 Pedro 2,7. Como que alguém pode se acostumar, alguém que é habitação do Espírito Santo, que é justificado pela obra da cruz e viver em meio ao pecado? E não ser alguém que vive as vitórias do Senhor dentro da sua casa, na sua vida. Infelizmente tem crente assim. Pedro diz que nós somos constituídos reinos e sacerdotes. Mas tem muito filho de Deus que vive como plebeu. Tem muito filho de Deus que vive fora do lugar das promessas. Os motivos são os mais variados. Não se aprofundam em conhecer a Deus e a sua herança por causa da passividade. Em algum momento não creem naquilo que Deus pode fazer. Ainda são muito religiosos, não confiam na graça de Deus. E por isso, mesmo sendo salvos, não vivem uma vida vitoriosa. Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Não foi qualquer vida, não foi uma vida de fracasso, a mediocridade não faz mais parte de você. Uma vez alcançados por Jesus, você está destinado à vitória. Mas antes disso, você precisa crer nisso. Você precisa crer nas promessas de Deus para a sua vida. E a primeira atitude que Ló tem, equivocada, ruim, perigosa, é andar por vista. É não crer no que Deus diz. Andar baseado nas aparências. Nem tudo que parece bom, no final vai ser bom. E Ló aprende isso da pior maneira. Quando os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam disputando espaço para o seu rebanho, Abraão dá a opção de escolha para Ló. Ló teve a oportunidade de buscar a Deus, de orar ao Senhor. Porém, decidiu andar por vista, pela aparência. Nós não devemos fazer as coisas de forma apressada. Não devemos fazer as coisas pela emoção. Deve haver paz no Espírito. Paulo diz, seja paz de Cristo, o juiz, o árbitro, em vosso coração. Se ainda não há paz, não dê o passo. Pastor, eu tenho orado. Ainda não senti paz a respeito de determinada decisão. Por não faça. Ou você vê que parece bom, que pode até ser um ótimo negócio, uma ótima decisão. Mas se você ainda não orou a Deus, não faça. Olha só o que o texto fala sobre Ló. Gênesis 3, do 10 ao 13. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, isso antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, veja só, no primeiro momento, ele não foi morar em Sodoma, mas ele foi morar próximo de Sodoma, nas cidades da campina. E ele foi armando as suas tendas até chegar lá.
ficou tão perto do pecado que acabou habitando dentro dele. Ele não foi ouvir a Deus, ele não foi buscar a Deus, ele andou por vista, ele andou sobre aquilo que ele achava melhor. Se ele busca a Deus, se ele busca a direção do Espírito Santo, muito provavelmente ele não tinha dado um passo tão perigoso para ele e para sua família. Você é homem de Deus, não pode tomar decisões que envolvam toda a sua família. Já é perigoso se ela envolver só você, mas se você é um sacerdote, um líder de uma casa, as suas decisões vão impactar a sua família. Nunca mais vai ser sobre só você. As decisões que você tomar, elas podem trazer prejuízo ou benefício para a sua família. Então, qual é a melhor opção? Qual é a melhor escolha? Antes de decidir e agir, busque a Deus. Busque direção do Senhor. Por mais que seja uma área que você tenha experiência, por mais que seja um assunto que você domina, mas busque a Deus, tenha cuidado de não seguir a sua visão natural. Muitos homens trouxeram enorme prejuízo para si e sua família por andar no natural. Mesmo que pareça um bom negócio, é preciso ouvir de Deus. Não confiemos na nossa capacidade natural, não confiemos na nossa capacidade humana, na lógica humana. Jesus, a obra da cruz, nos garantiu completo acesso a Deus. O véu foi rasgado, não há mais intermediário. O intermediário é o sumo sacerdote, Jesus Cristo, que abriu o caminho, o novo e vivo caminho para o Senhor. Agora eu posso consultar a Deus, eu posso ir na direção de Deus, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Então, como que um preço tão alto foi pago para que eu tivesse esse acesso? Eu vou abrir mão disso. Ló poderia ter buscado a Deus, não o foi. Então, a pergunta é, o que você tem feito em casa? Você tem conduzido a sua família para Canaã, para a terra da promessa, que mana leite e mel? Ou, pelas suas atitudes, você tem conduzido sua família para próximo de Gomorra? Para próximo do mundo? Porque Gomorra simboliza as coisas do mundo. A maldade, a mentira, o engano, a perversidade, a imoralidade. Tudo era abundante naquele lugar. Ló foi morar próximo e foi se aproximando, e num dado momento ele estava lá dentro daquele lugar. O nosso comportamento, repito, especialmente como sacerdote, ele não é neutro. O nosso comportamento vai influenciar a nossa família. As nossas decisões vão aproximar ou afastar a nossa família de Deus. Ló foi armando tenda até ir morar em Sodoma. Num dado momento, no início, a decisão dele pode até ter parecido inteligente, esperta, mas no final, isso trouxe grande prejuízo para sua casa, grande prejuízo para sua família. Ló simboliza o crente derrotado. Como pode alguém justificado pelo Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, justiça de Deus em Cristo Jesus, viver como um derrotado? Vive, mas não vive as promessas do Senhor. Tem vida em abundância, porque Jesus disse que veio para nos dar vida e ela em abundância. Mas vive uma vida medíocre. Não vive a sua herança em Deus. Tem algo para ser vivido hoje. A salvação que Deus nos deu através de Jesus é salvar de todas as coisas, da mentira, salvar da mediocridade nos nossos relacionamentos, salvar de todas as coisas, das finanças arruinadas, mas muitas vezes por causa da passividade, muitas vezes por causa da mentalidade carnal, de só andar por vista, apesar de salvo, justificado, purificado, vive fracassado. E Deus tem uma promessa para mim e para você, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Tem muito homem que valoriza mais o status do que as coisas de Deus.
Muitos preferem, por causa disso, estar mais próximo das coisas do mundo do que das coisas do Senhor. Estão na comunidade, dentro da igreja, mas as coisas de Deus são secundárias, elas não são prioridades, porque estão mais preocupados com status, estão mais preocupados com dinheiro, estão mais preocupados com posição, sendo que a Bíblia nos ensina, nos exorta a pensar nas coisas do alto. O livro de Colossenses fala isso, que a gente deve pensar nas coisas do céu. Eu não estou dizendo que nós não devemos cumprir com nossas responsabilidades. Devemos sim, mas o nosso coração deve estar nas coisas do Senhor. A prioridade na nossa casa é cultivar isso. No capítulo de ontem, lemos a respeito disso, quando Deus entra na casa, quando há manifestação gloriosa de Deus dentro da nossa casa, tem desfrute, descanso, adoração, tem alegria, tem riso, tem cumprimento de promessa. Uma casa que cultiva a presença de Deus, uma casa que valoriza a presença de Deus, uma casa onde as coisas do Senhor são importantes. Mas, muitas vezes, o nosso comportamento não mostra isso para os nossos filhos. Tem muito pai que, quando tem algum compromisso secular, exige do filho que ele tem que ter compromisso, que ele tem que ter responsabilidade, né? Matricula a filha no balé, no dia que a menina não quer ir, usa da sua autoridade com firmeza. Você vai sim, é seu compromisso. Coloca o menino no futebol, no judô, e por algum motivo o menino não quer ir, usa da autoridade com firmeza. Você vai, eu estou pagando, você tem que ir. Se é para mandar para a escola, não tem escolha. Você tem que ir para a escola todo dia. Sim, é sua responsabilidade. A única obrigação que você tem nessa casa é estudar. E eu não vejo problema nisso. Tem que ser assim mesmo. O problema é quando não tem o mesmo posicionamento para as coisas de Deus. Quando não tem o mesmo posicionamento para as coisas do Senhor. Porque os seus filhos vão valorizar aquilo que você valoriza. Eles vão achar importante aquilo que você acha importante. Você é o maior responsável por conduzir a sua família para adorar a Deus, para buscar a Deus, para se comprometer com as coisas de Deus. Nada deveria ser empecilho para isso. Pelo contrário, você, homem de Deus, deve ser aquele que remove as barreiras dentro da sua casa, para que a sua família, para que seus filhos se ocupem, participem das coisas do Senhor. Eu vejo e lamento muito, porque muitos pais ainda não valorizam que seus filhos façam uma escola edificadora. Porque, às vezes, os jovens, os adolescentes, dependem dos pais para o transporte, dependem dos pais para o pagamento da matrícula, da inscrição. Mas os pais não valorizam isso. Às vezes, criam empecilho até para levar, para buscar, porque domingo é o único dia da semana que eu tenho para acordar mais tarde. Sendo que seu filho não está sendo edificado pela palavra de Deus. Sendo que seu filho não está andando na visão, porque para você não é importante. Se não for importante para você, não vai ser importante para ele. Muitos jovens da nossa casa, da nossa igreja, às vezes as células têm dificuldade, as células de jovem, para encontrar uma casa anfitriã, porque o empecilho é o pai, é a mãe. Amado, se não for importante para você, não vai ser importante para o seu filho. Ló, ele era um homem rico, contudo, na sua busca pela riqueza, ele acabou levando a sua família para uma condição extremamente difícil e perigosa. O anjo entra na casa quando essa casa cultiva a presença de Deus. Na casa de Abraão, o anjo entrou. Deus entra com seus anjos. Na casa de Ló, o anjo não queria entrar. Por quê? Porque lá as pessoas não cultivavam a presença de Deus. A prioridade lá não eram as coisas do alto. As coisas de Deus, as coisas do alto eram secundárias. E nós não devemos, de modo algum, adotar esse tipo de atitude. Eu e você, homem de Deus, devemos ser os primeiros dentro da nossa casa a valorizar as coisas do Senhor, a mostrar para os nossos filhos o que é mais importante.
Sabe, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu lembro que quando nós começamos a igreja na Zona Sul, nosso filho tinha pouco mais de 30 dias de nascido. Mas ele já estava lá no primeiro culto. Incontáveis foram as vezes que ela pegava o nosso filho pequenino, ainda dormindo, 3h30 da tarde, para a gente se deslocar para a Zona Sul, da Zona Leste para a Zona Sul, para organizar as coisas para o culto, porque ainda era numa escola e a gente tinha que montar e desmontar todo domingo. Então isso exigia de nós que a gente chegasse cedo. À época o culto começava às 18 horas. Com 3h30, 4 horas da tarde a gente já estava lá na escola para acompanhar, para ajudar a organização para o ambiente do culto. E meu filho dormindo, deitado num... Tinha esqueci o nome, que coloca as criancinhas dentro e tal, para levar no carro, pequenininha, ou deitado em cima de uma toalha, mas nunca foi problema para ela. Nunca foi empecilho para ela fazer nada. Ela ministrava para as crianças, com um bebezinho no braço. Meu filho tem crescido enxergando os pais como aqueles que priorizam as coisas de Deus. Minha filha cresceu assim. Hoje ela lidera uma célula dentro da nossa casa. Pastor, mas eu conheço casais que ensinaram isso para os seus filhos. E hoje os filhos estão afastados. Mas isso nunca vai ser uma regra. Sempre vai ser uma exceção. E acredite, em algum momento eles vão voltar. Porque a promessa de Deus é para nós e para a nossa casa. Você, homem de Deus, mulher de Deus que está me assistindo e que foi zeloso com isso, em conduzir seus filhos a Deus, e hoje eles estão afastados, acredite, Deus vai trazê-los de volta. Com cordas de amor vai atraí-los de volta. E é muito provável que seu filho e sua filha vão muito além de vocês. Então não abram mão. A exceção, eles se afastarem, mas vão voltar. A regra é que eles valorizem aquilo que vocês valorizam. O anjo entra em uma casa onde a presença de Deus é cultivada. O anjo entra em uma casa onde Deus é prioridade. Ele não queria entrar na casa de Ló. Houve grande insistência de Ló para que isso acontecesse. Ló havia se acostumado com o estilo de vida daquele povo. A sua mente, em algum momento, cauterizou. O seu coração cauterizou. De forma tal, de forma tão absurda, que quando quiseram arrastar os homens que estavam na sua casa, ele ofereceu as próprias filhas para serem violentadas. Isso é horripilante. Isso não é só chocante, mas abominável. Mas vejam só como estava o coração de Ló. E nós precisamos testemunhar dentro da nossa casa a respeito das coisas de Deus. Nós precisamos trazer esse assunto para dentro da nossa casa, o assunto da palavra, o compartilhar da palavra. A importância que Deus tem nas nossas vidas. O valor que Ele tem para nós. Ele é o primeiro em tudo. E como sacerdotes, como homens dentro da nossa casa, nós não podemos abrir mão disso, de abençoar os nossos filhos, de orar com os nossos filhos, de testemunhar a respeito disso. Os genros de Ló, eles pereceram. Muito provavelmente porque eles não ouviam Ló falar de Deus. E num dado momento, quando Ló decidiu falar de Deus, eles não deram importância, porque não era uma prática, porque não era uma realidade, porque não era um hábito. Na casa de Ló não havia presença. Quando não há presença, não há alegria, não há descanso, não há paz, não há desfrute, não tem cumprimento de promessa. O anjo não quer entrar onde não há presença. E o prejuízo que isso pode causar para a nossa família e no futuro para os nossos filhos é gigantesco, irmão. Porque se você não cultiva hoje a presença de Deus, se você não valoriza hoje a presença de Deus, os seus filhos, nossos filhos não vão valorizar amanhã.
Eles vão valorizar a cultura do mundo. Eles vão valorizar aquilo que o mundo tem para oferecer. Eu louvo a Deus por criar meus filhos no Evangelho. Ainda ontem eu estava conversando com a irmã e eu percebi ela tão orgulhosa da filha, porque a garota está tão envolvida com as coisas do Senhor no teatro, né, escrevendo peça, e ela fez questão de me mostrar alguns trechos, né, do que a filha escreveu. E eu mencionei para ela a importância da gente criar nossos filhos no Evangelho. Sabe, nossos filhos quando não estão em casa, mas eles são envolvidos com as coisas de Deus. Nós sabemos aonde eles estão, com quem eles estão e o que eles estão fazendo. Eu, como pai, eu coloco a cabeça no travesseiro para deitar quando minha filha não está em casa, tranquilo, porque eu sei aonde ela está, com quem ela está e o que ela está fazendo. Porque ela cresceu com princípios. A relação, a rede de relacionamento dela são os irmãos da igreja. Então, como eu sou feliz por isso, mas ela cresceu vendo os pais valorizando as coisas de Deus. Que seja você na sua casa também. Nem sempre ela viu isso. Na sua infância era completamente o contrário. Mas num dado momento, ainda no finalzinho da sua infância, ela começou a ver os pais valorizando as coisas de Deus e com isso ela passou a valorizar também. E hoje isso é uma realidade na vida dela. É uma realidade no cotidiano dela. Para as filhas de Ló não foi. Porque elas também se acostumaram, tiveram a mente cauterizada com o estilo de vida hedonista que havia dentro de Gomorra, depravado que havia dentro de Gomorra, ao ponto delas cometerem incesto com o próprio pai. Elas achavam que não havia homens na igreja, e olha só o que elas fizeram. Está lá em Gênesis 19, 31, 32. Então a primogênita disse à mais nova: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitando-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Ou seja, não era na igreja, elas não achavam que não tinham mais homens no mundo. Mas muitas irmãs, por não acharem que não tem homens na igreja, começam a diminuir o padrão espiritual. Começam a buscar fora da igreja, achando que não vão encontrar dentro. Buscar relacionamentos na igreja, achando que não vão encontrar dentro. Muitas vezes estão jovens, fora do tempo. Sabia que uma menina que tem o pai presente, ela vai se relacionar sempre mais tarde. Mas, quando o pai é ausente, ela vai procurar mais cedo um relacionamento, porque no fundo ela não está procurando um relacionamento, ela está procurando um pai. E aí, começa cedo demais. Fora do tempo de Deus. Eclesiastes 3 diz que tem tempo para tudo. Fora da igreja. E correndo o risco de passar por grandes feridas na sua alma. Então, há tempo para tudo. Mas, por não acharem que não podem encontrar na igreja, vão procurar no mundo. E isso pode trazer um grande prejuízo. Não siga a mentalidade das filhas de Ló. Busque primeiro o Senhor. E nunca admita baixar os seus padrões espirituais. Deus deve ser o primeiro. Devemos, de uma vez por todas, tomar a decisão de cultivar a presença de Deus nas nossas casas. Que o anjo entre na sua casa. Que o anjo tenha alegria de entrar na sua casa. Tenha satisfação de entrar na sua casa. Faça questão de entrar na sua casa. Porque lá é um ambiente onde Deus é glorificado. Onde toda a família busca o Senhor. Amém? No nome de Jesus. Eu declaro que nesse tempo, amado, a tua casa vai entrar nesse lugar de adoração. E isso não vai ser algo episódico, só no tempo de jejum e oração. Isso vai ser algo permanente. Você, seu cônjuge, seus filhos serão aqueles que manterão a chama acesa. Seus filhos farão questão de buscar a Deus, questão de se comprometer com as coisas do Senhor, porque tem visto você e seu cônjuge fazer isso. Eu declaro isso em nome de Jesus. Ló e sua família foram salvos. Eles foram salvos da condenação de Sodoma.
Eles foram salvos, livres daquela condenação. Mas eles não foram condenados com o mundo. Porém, os anjos chegaram à sua casa e anunciaram que Sodoma seria destruída. Mas é interessante que a Bíblia diz que Ló relutou em sair. Ló demorou sair. Então veja a graça de Deus. Deus esperou para que os anjos insistissem, para que os anjos tivessem mesmo que arrastá-los de lá. E por que então ele reluta sair? Provavelmente ainda olhando para as coisas do mundo. Provavelmente olhando para aquilo que ele ainda tinha de bem, de patrimônio. Ainda Ló não tinha olhar nas coisas de Deus. O texto diz: ao amanhecer, os anjos apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te e toma tua mulher e tuas filhas que aqui se encontram, para que não pereças contigo na cidade. Como porém se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Deus é misericordioso. E o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida e não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que eles não pereçam. A Bíblia diz que naquele momento Abraão estava intercedendo por Ló e ele pergunta ao Senhor: destruirá o ímpio, o justo com o ímpio? E o que mostra? Mostra que Ló era justo. Ló havia sido justificado, porém ele vivia como um derrotado. Não confiava na justificação de Deus. E a sua esposa, ela não era sábia. Louve a Deus pela sua esposa, que tem sido sábia e edificadora dentro da sua casa. Temos mulheres sábias na casa de Deus. Temos mulheres tementes a Deus na nossa comunidade. E a minha esposa, a sua esposa, são dessas mulheres. Mulheres sábias. Ela olhou para trás. E o que isso mostra? Que ela tinha ainda um apego com as coisas do mundo. Ela tinha ainda um apego com as coisas materiais. As suas raízes estavam ali. O seu coração estava ali. Amado, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja nas coisas do alto. Que Deus nos dê sabedoria para conduzir a nossa casa, conduzir a nossa família. Tiago, irmão de Jesus, ensina isso. Se não temos sabedoria, podemos pedir a Deus que Ele nos dará liberalmente. Então, estamos do mundo, mas não somos do mundo. Nós temos uma cidadania, e essa cidadania é celestial. Tudo que nós temos aqui hoje vai passar. Jesus disse: a terra vai passar, tudo vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. A tua casa vai passar. Tudo que você tem vai passar. Então não adianta colocar o coração nessas coisas. Não adianta ficar olhando para trás. Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de servir. Deus já lhe alcançou, te trouxe para a igreja, te trouxe para a comunidade, quer te usar como ferramenta nas mãos dele. Você já tem sido usado como essa ferramenta. Para que olhar para trás? Já derrubamos as pontes. As carroças já foram queimadas. Josué, depois de ter vencido todas as batalhas, ele estava firmado em uma decisão. Ele chega para os demais e diz: vocês, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. É a fala de um homem decidido. É a fala do homem que não se importa mais com nada, além do que agradar ao seu Senhor. É a fala de um homem que riscou o chão e assumiu um lado. É a fala de um homem que não é vacilante em relação à decisão mais importante que alguém pode tomar, que é servir a Deus, eu e a minha casa. Conduzir a sua família a Deus, como homens e pais. O maior compromisso que nós devemos assumir na nossa família é conduzi-la ao Senhor. Como pai, a coisa mais importante, a atitude mais importante
é conduzir nossos filhos a Deus. Certa vez alguém disse: quem leva os filhos à igreja não vai buscar na cadeia. Isso é uma realidade espiritual. Isso é uma realidade, isso é factual. Eu louvo a Deus porque nossos jovens têm crescido tanto, em números. Hoje são contados às centenas. E creio, muito em breve serão contados aos milhares. Muitos desses jovens estão alcançando os pais para o Senhor. Temos líderes de célula dentro da comunidade que foram alcançados pelos seus filhos. Mas agora, uma vez dentro da igreja, uma vez posicionados, nós não devemos admitir de modo algum que a nossa família se aproxime do mundo. Que a gente valorize mais as coisas do mundo que as coisas de Deus. Se seu filho vê você deixando de estar no culto com os irmãos, na celebração, de estar com os irmãos na célula, para fazer qualquer outra coisa menos importante, assistir futebol ou sei lá o quê, não espere que ele valorize também, amado, as coisas de Deus. A maior hipocrisia que um homem pode dizer para um filho é: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você fala de gente hipócrita. Porque as palavras podem até convencer, mas o que vai arrastar é o exemplo. Então que sejamos nós os primeiros a buscar Deus em nossa casa. Que sejamos nós os primeiros a buscar a direção de Deus dentro da nossa casa. Que sejamos nós os primeiros a levantar a bandeira do Evangelho dentro da nossa casa. Que sejamos nós a abrir mão de qualquer coisa para servir a Deus. Seu filho sabe que está acontecendo encontro com Deus e você dentro de casa não está servindo. Você acha que o garoto, que acha que a menina vai pensar o quê? Que você valoriza mais as coisas de Deus que as coisas do mundo. Está tendo uma programação dentro da sua igreja, na sua célula. E você não está lá com a sua família, você acha o quê? Que a sua filha, que seu filho, ou mesmo a sua esposa, vão acreditar que para você o que é mais importante do que qualquer coisa no mundo é a vontade de Deus? Não vão. Você pode dizer o que quiser, mas são suas atitudes que vão testemunhar para isso. É o que você vai fazer diante do seu chamado, daquilo que você faz dentro da comunidade. Se você começa a escola edificadora e desiste no meio do caminho, desiste no curso Fundamentos 2, desiste no curso Fundamentos 1, não vai até o fim, você acha mesmo que seu filho vai acreditar que as coisas de Deus na sua igreja para você são importantes? Não vai, irmão. Primeiro, as coisas do Senhor. A mulher de Ló não tinha sabedoria porque ela tinha um coração nas coisas do mundo. Ela olhou para trás. Quantos no nosso meio talvez ainda não estejam nessa situação? Está aqui, está na igreja, mas a mente e o coração estão em outro lugar. Ah, mas no tempo que eu fazia isso, no tempo que eu fazia aquilo, isso não me interessa mais. Para trás só serve para a gente dar um testemunho para a glória de Deus. Agora é para frente. É na direção daquilo que Deus tem. É seguindo firme na promessa, aprendendo a desfrutar do caminho, aprendendo a desfrutar de Deus no processo antes da promessa chegar, tomando a postura de cultivar a presença de Deus dentro da nossa casa. Nossos filhos vão achar importante, se nós acharmos importantes também. Nós, como crentes vencedores, devemos ser sal na terra. A estátua de sal que a mulher de Ló se tornou aponta para algo inútil. Uma estátua não dá gosto em nada. É insípida, não tem sabor. Sal aponta não apenas para o sabor, sal aponta também para que não deixe apodrecer. O mundo ainda não apodreceu por causa da presença dos homens e das mulheres de Deus, por causa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus não vai condenar o justo com o ímpio. Por isso que o mundo ainda não apodreceu. Mas um dia,
estaremos diante do nosso Senhor. E todo mundo, como conhecemos, vai deixar de existir porque ele está condenado. Então eu não me aproximo mais do mundo. Não tem nada mais interessante para mim ali. As conversas não são interessantes. Não me dizem mais respeito. E a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se assenta na roda de escarnecedores. Se eu vou cultivar relacionamentos, eu cultivo relacionamento com os meus irmãos. O melhor filtro que tem para a amizade é saber se essa pessoa está me aproximando do mundo ou de Deus. Se está me aproximando do mundo, não me interessa. Eu vou orar por ela. Eu vou buscar em Deus estratégias para trazê-la para cá. Mas eu vou cultivar relacionamentos que me aproximam de Deus. Porque eu não quero a minha família mais próxima do mundo. Eu quero a minha família próxima de Deus, das coisas de Deus, da obra de Deus, se importando com o que Deus se importa, amando o que Deus ama. É isso que eu quero. É isso que eu vou valorizar. É com isso que eu vou me importar. É isso que eu vou ensinar dentro da minha casa. É através disso, é para isso que eu vou dar exemplo dentro da minha casa. Porque eu não quero mais o meu coração ligado nessas coisas, nas coisas que não são de Deus. Eu fiz uma escolha. Assim como Josué fez lá atrás. Eu e a minha casa servimos a Deus. E eu vou adotar a postura necessária para isso. Eu tenho um filho de 4 anos. E eu vou conduzir esse menino a Deus. A minha filha, para a glória de Deus, está lá, servindo o Senhor. Firme. E eu me orgulho, eu me alegro, mas acima de tudo, eu tenho um coração grato. Porque sem Deus isso não seria possível. Não seria. Agora a minha oração é que Deus me ajude a conduzir o pequeno. E tudo que for necessário, a barreira que eu puder remover para que isso aconteça, eu vou remover. Você que tem um filho adolescente, você que tem um filho jovem, faça isso. Coopere, contribua, coloque a mão no bolso, pague o preço. Se precisa levar para a escola edificadora, leve. Se for longe, fique esperando. Até terminar, fica logo para o culto. Mas não abra mão. Não abra mão de levar seus filhos para a presença de Deus. A sua família, seu cônjuge, para a presença de Deus. Para se ocupar, para se envolver com as coisas de Deus. Não abra mão de modo algum. Eu peço em nome de Jesus, eu exorto você em nome de Jesus, que de uma vez por todas você tome uma decisão, homem de Deus. Não seja como Ló, que se ocupou tanto com as coisas da terra, que esqueceu as coisas do alto, que esqueceu a vontade de Deus, que colocou sua família num lugar perigoso, o lugar onde abundava o pecado, a imoralidade, a lascívia, a corrupção, tudo que é contrário à vontade de Deus. Não faça isso. Não adote essa postura. Eu vejo na comunidade, hoje, homens caminhavam com o Senhor e hoje está lá só a mulher e os filhos. Eles levaram a mulher e os filhos para Deus. Mas num dado momento retrocederam. Mas eu louvo a Deus que as irmãs têm se posicionado e têm orado pelo seu cônjuge. E junto com seus filhos têm orado pelo retorno do seu marido. Deus vai de honrar, minha irmã. Seu marido vai voltar. E ele vai servir a Deus como nunca serviu antes. Mas nesse momento eu falo para os que estão aqui. Precisamos ser decididos em relação a isso. Precisamos adotar uma postura, porque o anjo quer entrar em cada casa dentro da nossa igreja. O anjo quer se alegrar, porque aquela casa cultiva a presença de Deus. Aquela casa cultiva a presença do Senhor. Aquela casa se ocupa das coisas de Deus. Há adoração, há compartilhar da palavra, há prioridades. Deus é prioridade. Deus deve ser prioridade em cada família. Ele é o primeiro em tudo. Ele é a primícia de tudo. Nós precisamos invocar a Deus dentro da nossa casa, clamar pelo nome do Senhor dentro da nossa casa.
Deve ser uma prática, não algo episódico. E devemos ser exortados a isso. Jesus está às portas. Mais do que nunca, o evangelho precisa ser pregado. O Senhor diz que não se agrada daqueles que retrocedem, muito pelo contrário, porque nós somos daqueles que avançamos, daqueles que prosseguimos, seguimos em frente diante das promessas de Deus. Então tome uma decisão, homem de Deus. Não leve sua família para o mundo. Que o seu comportamento não pareça para os nossos. Que nós priorizamos outras coisas que não sejam as coisas de Deus. Que a nossa prioridade sempre seja as coisas do Senhor. Que os primeiros a buscarem a Deus dentro da nossa casa sejamos nós. Que cada oportunidade, que cada ação dentro da nossa igreja seja uma oportunidade para que a gente mostre para a nossa família o que é prioridade para nós. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso entendimento a respeito disso. Que não seja só um conhecimento na mente, mas revelação no nosso espírito. Porque o mundo é atraente, especialmente para os jovens. O mundo é atraente aos olhos. Assim como as campinas do Jordão foram atraentes para os olhos de Ló. Num dado momento, ele estava habitando dentro da cidade do pecado, porque se deixou levar por vista. Talvez você que está assistindo agora, está desejoso, tem sido alcançado por setas, que vai desistir, que talvez a igreja não seja o lugar para você, ou mesmo está sentindo falta das coisas que fazia antes. Amado, não caia nesse engano, não caia nisso. E talvez você está passando por isso, por algum problema que você teve dentro da igreja, ou seja, na célula, ou com o irmão de outra célula. Repreenda esse pensamento em nome de Jesus, procura sua liderança, seu discipulador, traz para a luz, peça que ore para você. Seria a pior decisão da sua vida. A pior. Se afastar. Porque ao se afastar, você está conduzindo a sua família para o mundo. E um dia haveremos de prestar contas diante de Deus pela nossa família. Sobre os filhos, a Bíblia diz que eles são herança do Senhor. São dele, mas ele nos achou responsáveis para cuidar. Sobre nós, uma vez crente derrotado, perdemos a oportunidade de reinar com Cristo no reino milenar. Você não é desses que retrocedem. Eu declaro que você não vai retroceder, que você vai viver tudo que foi sonhado no céu para você e para a sua família. Eu declaro em nome de Jesus que esse tempo Deus está usando para ativar você, para firmar os seus passos, para te encher de alegria dentro da obra, para te encher de disposição, de convicção ainda maior, de que tomou a decisão correta, de que está no melhor lugar que poderia estar, está junto da sua família de Deus, está junto dos seus irmãos, que o mundo não é mais o seu lugar, que não há nada mais interessante ali, nem para você e nem para a sua família, no nome de Jesus. Eu declaro isso em nome de Jesus. E que você é aquele que conduz essa família, a sua família, pelo melhor caminho que alguém poderia andar. O maravilhoso caminho, vivo caminho, que nós chamamos de Jesus Cristo. Cristo em nós é que é a esperança da glória. Há uma promessa a ser cumprida. Há uma promessa a ser vivida. Deus vai cumprir. Nós vamos viver tudo o que foi prometido. E há uma promessa para a nossa casa, irmão. Há uma promessa para a tua família, meu irmão. Mas não retroceda. Não aproxima a tua família do mundo. Valoriza o teu chamado de sacerdote. Cada filho um sacerdote. Cada crente um ministro. Vá até o fim nesse propósito de jejum. Coloca a tua família diante de Deus. Ora por cada um deles. Eu declaro que teus filhos vão muito além de você. Pastor, mas está desviado. Vai muito além de você. Vai ser muito mais usado do que você.
vai pregar muito mais que você, vai alcançar pessoas que você jamais alcançaria, vai andar em lugares que você jamais vai poder andar. Seu filho, sua filha vão chegar lá, debaixo da direção do Espírito Santo. Não importa se está firme hoje ou se está afastado. Se está afastado, Deus vai trazer de volta. Eu declaro isso em nome de Jesus. Creia, já pode até começar a agradecer. Agradeça pelo que Deus já está operando nesse momento, porque Deus está ministrando isso na vida deles, porque você colocou palavra, você colocou princípio, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, você ensinou o caminho que era reto. Ele não esqueceu, ela não esqueceu. Creia nisso em nome de Jesus, mas se posicione hoje. Não faça que nem Ló. Valorize a presença de Deus. Se ocupe das coisas de Deus. Não olhe para trás. Status, dinheiro, tudo isso, diante do que Deus tem, é irrelevante. Irrelevante. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Às vezes, nós olhamos para uma mansão, uma casa linda, e podemos pensar assim: quem vive numa casa como essa deve ser muito feliz. Mas, muitas vezes, naquela casa, tem uma mulher afundada em depressão, um homem afundado em pornografia, um filho afundado nas drogas, cada um no seu canto, já nem se relacionam mais. Uma casa que não cultiva a presença. Não tem a paz que excede todo o entendimento. Não tem a alegria do Senhor, não tem o descanso do Senhor, não tem o desfrute do Senhor. Mas muitas vezes, e eu sou testemunha disso, na vida de muitos irmãos, os irmãos não são abastados, mas a sua família, a sua casa tem a presença de Deus. O anjo entra na casa. A alegria do Senhor dentro daquela casa. A amor, a unidade, a cumplicidade. O texto de Malaquias se cumpre lá. O último texto de Malaquias, acho que Malaquias 4:6, onde os filhos se convertem o coração aos pais, os pais convertem o coração aos filhos. Onde aquela casa é um lugar de satisfação, onde há uma grande expectativa de todos de voltarem para casa, de se reunirem como família. Tem gente que tem casa, mas não tem um lar. Tem gente que não tem casa, ainda vive de aluguel, mas tem um lar. Por quê? Porque ali, naquela habitação, se valoriza, se cultiva, se prioriza a presença de Deus. Que você não tenha só uma casa, que você tenha um lar. Lar é onde a presença de Deus habita. Se manifesta de forma mais gloriosa. Eu declaro, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que essa é a tua casa, que esse é o teu lar, que há satisfação no meio da sua família, que há alegria no meio da sua família, em nome de Jesus. Precisamos conduzir nossos filhos a Deus, a nossa família a Deus, testemunhar a respeito disso. A graça do Senhor está disponível a todos nós, Ele já nos alcançou. Ele já nos livrou do inferno. O fracasso não deve mais fazer parte da nossa vida. A mediocridade não deve fazer mais parte da nossa vida. Não se conforme com pouca coisa. Você é filho, filha do Deus Altíssimo. A presença de Deus deve ser o que há de mais importante dentro das nossas casas. Não podemos ter a velha mentalidade. Porque eis que se fizeram coisas novas na minha e na sua vida. Estávamos fadados ao inferno. Agora, Cristo, pelo seu sangue, nos garantiu uma passagem para o céu. Isso seria motivo de alegria para nós. Deve ser todos os dias. Precisamos ter a perspectiva correta a respeito das coisas. Tem luta, tem batalha, mas nós temos o Senhor. E Ele nos presenteou com uma família, para que essa família seja guardada e conduzida na direção dEle. Homem de Deus, decida hoje. Se você tem andado vacilante,
Se você não tem se posicionado, se o mover está passando diante de você e você ainda não entrou dentro desse mover, se você tem escondido, enterrado o seu talento, decida hoje colocar esse talento para multiplicar, pular dentro desse mover, se deixar ser conduzido pelas águas do Espírito e que sua casa manifeste, que seja manifestado dentro da sua casa a gloriosa presença de Deus, que quem entrar na sua casa perceba isso. Perceba que ali habita uma família que serve a Deus, que ali habita uma família que ama a Deus, que ali é um homem que conduz a sua família ao Senhor. Repito, não faça como Ló fez, que valorizou mais as coisas da terra, as coisas do mundo, do que as coisas do alto. Acredite, há algo extraordinário para você e sua família viverem em Deus. Talvez nesse momento, ontem, a sua casa tem vivido em contendas. Você não tem vivido a paz que excede todo entendimento. Que não há cumplicidade entre o casal. Uma casa cheia de discussões, que há tempos não se ouve um riso. Eu declaro em nome de Jesus que isso acaba hoje. Hoje. Pela fé eu declaro isso, pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, acabou hoje. Sua casa é um lugar de alegria, de desfrute, de manifestação do poder de Deus, onde as promessas estão se cumprindo na sua vida, na vida da sua mulher, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, no nome de Jesus. Porque nós não somos como Ló. Nós somos como Abraão, que valorizam a presença de Deus, que se alegram com a presença de Deus, que tem como prioridade a presença de Deus, que tudo além disso, além da presença, é secundário. Tenho certeza que a boa notícia está chegando. Tenho certeza absoluta que o Senhor está preparando uma mudança completa de realidade na sua casa. E você vai viver os melhores dias da sua vida com a sua família. E que isso não será mais algo eventual, mas uma realidade, uma constante dentro da sua casa. Mas para isso, você precisa não apenas crer, mas também declarar. Declarar, a minha casa é esse lugar. A minha casa não está próxima do mundo, ela está próxima de Deus. Ela tem Deus e sua presença. A minha casa é um lugar de satisfação. A minha casa é o meu palácio. A minha casa é o lugar onde eu mais desfruto. É a minha casa. Eu louvo a Deus porque os irmãos esperam viver coisas gloriosas no ambiente do culto, na celebração. Eu louvo a Deus que os irmãos têm uma santa expectativa de, no encontro com Deus, viverem coisas gloriosas, servem no encontro com muita alegria. Eu louvo a Deus que os irmãos vivem isso de verdade em uma torre de oração. Aleluia! Glória a Deus! Mas deve haver em nós o desejo ardente, a expectativa de viver isso dentro das nossas casas, no meio das nossas famílias. O lugar onde nós devemos mais experimentar paz é no nosso lar. O lugar onde nós devemos mais desfrutar das promessas de Deus é no meio da nossa família. Esse é o lugar de satisfação. Mas eu vivi algo completamente oposto tempos atrás, onde a minha casa não era assim. Pelo contrário, muito pelo contrário. Onde muitas vezes eu evitava voltar para casa. Preferia chegar em casa tarde, porque não havia uma alegria no meu coração de retornar para lá. Hoje, para a glória de Deus, com muita gratidão a Deus, eu digo, o ponto mais alto do meu dia é quando chega a hora de voltar para casa. Meu Deus, como eu amo estar na minha casa, estar com a minha família. Como eu amo ser recebido pela família, pela minha família, quando eu chego.
Como isso é importante para mim. Se você não tem vivido isso, eu quero dizer que acabou. Você vai viver sim. E agora? Agora. Comece a declarar isso dentro da sua casa. Queria que você declarasse isso agora mesmo comigo. Diga: eu declaro que a minha casa é o lugar onde eu tenho mais satisfação, alegria de estar. Eu declaro que a minha família é bênção do Senhor. Eu declaro que a minha família não vai estar próxima do mundo. Pelo contrário, minha família é próxima de Deus. Eu declaro, eu decido que eu e a minha casa servimos a Deus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu assumo o compromisso de me posicionar, de fazer o que for necessário, debaixo da direção do Espírito Santo, para que isso aconteça. No nome santo e poderoso de Jesus. No nome de Jesus. Que por esses dias você possa viver aquilo que você nunca viveu antes dentro da sua casa. E que isso não seja algo só para agora, para esse período de jejum e oração, onde estamos orando intensamente por nossas famílias. Mas que isso seja tão comum dentro da sua casa, tão normal, alegria, satisfação, prazer, gargalhadas, risos, que quem estiver próximo vai sentir atraído a Jesus Cristo, porque tem visto na sua vida a alegria que antes não via, porque tem testemunhado na sua vida que a tua casa cultiva a presença de Deus, que você priorize isso, que você valorize isso no nome santo e poderoso de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e que a tua família seja uma expressão do amor e da graça de Deus no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus.